Fala aí galera, esse é o primeiro vídeo do canal de grupo de estudos e espero que gostem. A aula de hoje vai falar sobre o método socrático. Antigamente pensavam que Sócrates era um alter ego de Platão, só que na verdade ele era discípulo de Sócrates. O livro dele era tão complicado que eles achavam que era só uma forma de metaforar para poder criticar os tempos que ele vivia e tal. No período da Idade Média, a filosofia foi proibida, não só ela, mas com muitas matérias também, justamente para não haver contraposição à dominação da igreja. No caso, ninguém poderia ir contra ela, porque senão era queimada na fogueira da Santa Inquisição. Acho que vocês já estudaram sobre isso. Em meados do século XIX, através das inovações tecnológicas, o acesso à informação era algo muito mais facilitado, seja por meio de transportes, ou seja por meio de comunicação mesmo. Você poderia ter acesso a documentos que, por exemplo, estaria do outro lado do mundo, de forma bem mais fácil e rápida, o que gera um grande avanço e contribuiu muito para o desenvolvimento de várias matérias, não só filosofia. A existência de Sócrates foi comprovada apenas depois de se encontrar documentos que comprovavam a existência dele, como da participação dele na Batalha de Peloponeso, que foi a guerra de Esparta contra Atenas. Apesar de não deixar nada escrito, foi o autor responsável pela transição do pensamento filosófico, ou seja, da consciência mitológica para a consciência racional. O período no qual ele está inserido chama-se período antropológico. Construção do raciocínio socrático. Os sofistas, pelo fato de conter elementos da natureza, são considerados pré-socráticos para uns cientistas. Já para outros cientistas é considerado pós-socrático. Mas afinal, quem eram os sofistas? Os sofistas eram um grupo de filósofos específicos que desenvolveram uma argumentação chamada retórica, no qual seu objetivo principal era a persuasão. Vocês sabem, né, quando a pessoa fala, era uma pergunta retórica. Foi daí que surgiu esse termo, foi do grupo sofista. Além disso, vale a pena lembrar que houve uma treta entre o grupo sofista e Sócrates. Por quê? Porque os sofistas vendiam suas ideias apenas para jovens políticos, enquanto Sócrates defendia que todos tinham o poder do conhecimento, bastava apenas desenvolvê-lo. Os debates que eram responsáveis pela questão política, que Atena foi dividida em vários territórios, porém autônomos, eram realizados em uma assembleia, que no grego se chama eclésia, na praça pública, que é chamada de ágora, no grego. O objetivo deles era buscar basicamente argumentos para ganhar o debate utilizando a retórica. Por achar tal ato absurdo, Sócrates cria a argumentação dialética, com o objetivo de fazer o indivíduo buscar a verdade por si mesmo, ou seja, a famosa indagação. Justamente por sofistas cobrarem por seus ensinamentos, Sócrates considerava algo absurdo. A metodologia socrática era para todos, ao contrário desse grupo, que vendia suas ideias e ainda era só para um certo grupo influente. Segundo Sócrates, todos possuíam o poder do conhecimento. Apenas uma pequena parcela da população tinha acesso à política naquela época, justamente pelo período de repressão, que perdurou por grandes tempos. Ele comprovou sua teoria até mesmo de escravos que não possuíam nenhum tipo de ensinamento. É claro, ele não vai perguntar sobre a quanto é 3 mais 3, que talvez ele não saiba. Ou talvez até saiba justamente pela convivência. Porque ele não teve nenhum tipo de ensinamento sobre matemática, ortografia, nem algo assim do tipo. Justamente pelo fato de ser escravo, mas sim por questões de julgamento. Tal situação é certa ou não. Dessa forma. A primeira etapa do método socrático é a ironia.
Só que a ironia não é o deboche como é conhecido atualmente por nós, né? Na verdade, eram tipo como se fosse perguntas, entendeu? No sentido grego. O sentido original era esse. O objetivo dele era mostrar que o interlocutor já tinha pré-ideias prontas, sendo detentores do conhecimento através da ironia, ou seja, mostrar com quem estava entrevistando ou falando, como vocês preferirem, que eles já tinham meio que noção do assunto, entendeu? É claro, não era totalmente desenvolvido porque eles não estudavam, mas era só questão de prática, de adquirir conhecimentos, era só isso. Não era algo bicho de sete cabeças que só alguns possuíam. O segundo momento, e o último, né? Chama-se maêutica. Tal palavra significa parir, dar luz. Esse nome foi dado por dois motivos. O primeiro era que a mãe de Sócrates era parteira. Por isso Sócrates quis, de certa forma, homenagear a mesma. Mas também teve o sentido de parir ou dar luz ao conhecimento. Foi meio que um trocadilho bem genial por parte dele. A ideia inicial de natismo, que é desenvolvido por seu discípulo posteriormente, na sua teoria da reminiscência, o que é isso? É que sua consciência já tem pré-ideias e você só precisa desenvolvê-las, como eu já tinha dito antes uns minutos anteriores. Inclusive, já na modernidade foi desenvolvido também por René Descartes, que denomina isso como ideia inata. E foi isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa. Valeu!